esquerda, né, como fronte, né, de divulgação e encaminhamento. Quando eu vejo esse documentário, né, e eu estava na escrita da tese, aí eu começo a pensar que com o futebol, né, mesmo no estágio avançado, né, do desenvolvimento do capitalismo, inclusive numa etapa de financiarização, a economia moral ela não deixa de existir, mas ela passa a disputar, né? Ela passa a tentar, né, arrancar, né, alguns ajustes, né, que tenham comprometimento, né, com essa dimensão do valor de uso da modalidade. Claro que a organização em prol, né, de uma defesa do futebol enquanto um direito de cidadania, ela ainda é muito frágil, né? Nós não temos movimentos sociais consolidados nessa direção, mas a organização das torcidas, né, e a luta pela manutenção de certos níveis de pertencimento, né, dessa dimensão comunitária, né? Quando a gente fala pertencimento, passa muito pela ideia de que o clube ele não combina muito com o empresário, né? Mas ele na ideia social, né, especialmente no contexto argentino, ele faz parte, é propriedade, né, pertence ao grupo social que estabelece com eles identidades, vinculações históricas, orgânicas, né? Bom, e aí, encaminhando a questão, penso, a partir dessas questões, que nós teríamos um movimento, né, de resistência, né, de disputa desse fenômeno sociocultural, né, por esses torcedores organizados, né, que se identificam organicamente com o clube. Isso produz movimentos, né, como aqueles que a gente viu noticiados na Inglaterra, né, em função, né, da construção de uma liga supranacional. A gente também vai perceber que há movimentos de resistência, né, desses torcedores aos movimentos de gentrificação, né? E, por outro lado, o capital também se organiza, né? A gente percebe que o valor do ingresso ele não é à toa, né? Há um processo de higienização, de exclusão dos setores populares que outrora, né, estavam presentes no estádio, né? Que tem se configurado como estúdio e como estúdio, inclusive, tenta, né, ter um público, digamos assim, mais aciado, né? Penso, então, que a economia moral ela permanece tensionada pelas forças do capital, né? E tensionadas pelas forças do capital, ela vai sendo aquilo que é possível ser. Mas eu acho difícil, assim, eliminar, né, esses traços, porque, de um modo ou de outro, eles compõem, né, essa dimensão do capital, do futebol industrializado, né? Inclusive, assim, tem sido capitalizado em função da produção é, do futebol, né? A ideia, né, de um torcedor é, parte, né, pertencido, né, ao clube, ele tem sido transfigurado aí como um cliente, mas evidentemente que essa condição, apesar da resistência, é, ela, ela tem avançado, né? Então, acho que, se entendi bem sua questão, né, penso que é, a economia moral ela é tal qual o valor de uso, né, das redes sociais, né, questões tensionadas, evidentemente, mas que tende a permanecer, vez ou outra, que nós estamos falando de um objeto cultural que está inscrito numa disputa sociopolítica, né? Enfim, não sei se te respondo, mas, assim, de pronto é o que eu pensei aqui neste momento. Quanto ao Fernando, né, que traz a questão da profissionalização, né, como uma etapa
importante do desenvolvimento capitalista, né, do futebol, situada aí, né, no contexto daquilo que a gente defende ser a acumulação primitiva, eu penso, eu não conseguiria estabelecer um paralelo, digamos assim, com o futebol feminino, né, mais consistente. Mas eu acho que a Fernanda consegue fazer isso. No entanto, no momento em que a gente examina o futebol masculino, né, num processo de industrialização, a gente nota e percebe que no momento em que há uma separação entre mão de obra, né, que desloca o trabalhador, né, que se profissionaliza e que ele passa a viver numa condição, né, diferente do amador, do amadorismo que caracterizava o esporte de outrora, ali há um deslocamento inicial, né, que dá margem para estruturação capitalista da questão. Mas isso só vai estruturar um pouco mais à frente, né? No momento da profissionalização, o que a gente tinha era clubes, né, que exerciam, mantinham algum nível de profissionalização, de cobrança, né, de financiamento, mas isso muito circunscrito, né, às necessidades objetivas do clube. Só muito depois, né, 80, 70, que a gente vai ter uma preocupação com as questões relacionadas à acumulação mesmo, né, a produção do lucro, da mais-valia, da extração da mais-valia. Então, penso que é uma chave interpretativa que é importante, né, que dá para a gente poder utilizar para olhar, né, esse momento do futebol feminino. No entanto, o contexto ele é diferente, né? Nós estamos, digamos assim, com o hiato histórico em relação ao que acontece no, no, no futebol masculino, né? E aí, Fernando, a almejada profissionalização parece, né, que é justamente um desejo de igualdade, né, de conquista de uma certa condição mínima, né, para o desenvolvimento do futebol feminino. Mas aí eu talvez pergunte a Fernanda, né, se numa perspectiva de desenvolvimento ético-político, né, não seria mais adequado pensar, né, um processo de profissionalização ou mesmo, né, para além dessa dimensão de um futebol inscrito nos marcos da industrialização, né, da expropriação, da, des, da opressão, né? Aí eu fico com a questão que o Fernando coloca, né? Penso que esse é um bom problema, eu não tenho resposta, viu, Fernando? Não sei se me fiz claro para a professora Fernanda, eu estou pensando aqui, viu, gente? Mas acho que primeiro é essa ideia, né, de que a profissionalização ele representa um passo no desenvolvimento capitalista do futebol, na medida em que separa o trabalhador, né, daquela ideia de amador, né, profissionaliza. E aí a gente tem uma mão de obra, né, inclusive passível, né, de ser explorada, de ser contratada, de ser demitida, enfim. Mas esse processo realmente está em um movimento pré-capitalista, né? A gente vai ter um movimento mais amplo. Mas eu não tenho as respostas, eu tenho aqui as questões. Sobre as bets que o professor Bernardo coloca, é uma coisa que eu acho que o Marcelo ele tem mais condição de responder, porque assim eu tento conversar com ele sempre sobre esses fenômenos, né, das bets, do processo, sobretudo os desdobramentos da bet, né? A gente tem hoje casos de adoecimento, né? A gente tem hoje casos de endividamento, né? Uma coisa que mostra, né, digamos assim, processos avançados, né, de um capital improdutivo que tenta
digamos assim, encontrar brechas, né, para acumulação. Mas eu confesso que é uma coisa que está na minha agenda, assim, para poder olhar com mais nitidez e fazer uma interpretação, uma leitura um pouco mais, mas eu não tenho os elementos, né? Aí eu acho que o Marcelo Rezende, ele tem condição de fazer melhor do que eu. É isso, gente. Queria agradecer. Eu acho assim que esse espaço é um espaço tão rico, porque assim, eu ouvi a Fernanda e eu ouvi o Marcelo tantas vezes, né, Marcelo? Me faz abrir assim horizontes que não estava colocado, o próprio Anderson, o Marcelo, não, o Fernando, inclusive, né, ao colocar essa questão, me bota numa encruzilhada, né, porque às vezes a luta por igualdade ela precisa ser contextualizada no contexto das desigualdades. Enfim, abraço a todos, fico por aqui, grato e feliz de poder aprender com vocês. Espero ter contribuído de algum modo. Contribuiu sim, professor. Muito obrigada, viu? Professora Fernanda. Obrigada, Marina. Estão me ouvindo bem? Só para saber? Tá. Sim. Bom, vou tentar dar conta aqui das perguntas do Anderson e do Fernando, sobretudo. Elas meio que se intercalam, então talvez eu, às vezes, pegue uma ideia de uma e de outra. Bom, do Anderson aqui, da questão da valorização, né? Se seria a mesma valorização dos homens, né? Caindo nesse, sei lá, modelo de atleta capitalista, né? Usando um pouco da ideia do Marcelo, enfim. Eu tendo a achar que não, né? Eu não tenho como bater o martelo porque eu não falo por todas, né? E nem tem isso, assim. Mas assim, dado algumas coisas, alguns elementos, assim, eu acho que elas querem, obviamente, ser valorizadas, né? E tem essa coisa de por exemplo, né, da fala da Daiane mesmo, né? Poxa, né? Eu me senti valorizada na hora que eu vi que o time estava jogando para mim, né? E tal. Claro, pô, né? Isso se deixa feliz, né? Assim, acho que tem essa coisa. Mas eu lembrei também de uma outra fala da Thaisa, e isso era uma coisa meio recorrente de outras formas nas narrativas delas, assim, mas da Thaisa ficou muito claro, assim, para mim. Ela falou assim: olha, eu lutei a minha vida inteira não para ter o que o masculino tem. Eu não quero o que o masculino tem. Eu quero ter condições mínimas de fazer o que eu faço, que é jogar bola. E aí, essa ideia aparece, no geral, na fala delas. Da Thaisa apareceu explícito, mas essa ideia ela é reproduzida em outros lugares. E aí eu tendo a achar que é essa coisa do futebol de mulheres ser esse terreno de contestação, né? Ele já surgiu num outro momento, num outro contexto, né? Historicamente, ele é um espaço que contesta também esse padrão de gênero e de vários outros valores que são dados no masculino, né? Então, eu acho que, claro, elas querem ganhar muito bem, o que, pô, quem não quer, né? Querem ter visibilidade, querem poder, sei lá, hoje em dia, né, fazer publi de marca e etc. Acho que isso sim. Mas eu acho que não é nesse mesmo lugar, não é no mesmo patamar, sabe? Eu acho que é uma outra coisa. Inclusive por uma própria consciência da trajetória da modalidade, sabe? Se vai continuar assim para as próximas gerações, aí eu acho que são outros 500, né? E acho que depende da construção histórica que vai vir. E eu agora vou usar a cartada de eu sou historiadora, né? Eu olho para trás, não para frente. Eu não prevejo futuro, né? Então, acho que depende disso. Mas eu acho que do que a gente tem agora, e pelo menos no médio prazo, eu não acho que vá nisso. Assim. Até porque eu acho que se cair muito nisso, quem mais vai perder é o próprio futebol de mulheres. Porque se ele for com tudo nessa linha, ele vai ser sempre a cópia falhada do masculino. Entende? Ele não vai conseguir ter uma característica própria, um diferencial, uma coisa que é dele. Ele vai ser visto como uma cópia falhada. Então, eu acho que se afastar disso também é positivo para o próprio crescimento da modalidade, em certa medida, sabe? Claro, a gente está falando de um mar de contradições, mas, enfim, é o mundo que a gente vive, né? O capitalismo é uma unidade contraditória, então acho que é um pouco daí também, assim. E eu acho que tem uma outra coisa que corrobora isso, que é uma que, e agora eu achei muito legal quando o Marcelo falou, né, do conceito do Antunes, né, da classe do que vive do trabalho. Eu uso esse conceito também para falar delas, né?
né, um pouco para traçar a trajetória delas como famílias, o que elas conseguiram e tal, não sei o quê. E, cara, mesmo hoje, as que ganham, as que estão no patamar mais alto, elas são classe que vive do trabalho. Elas não deixam de ser classe que vive do trabalho, né? Gente, mesmo a Marta, eu lembro de vamos pegar a Marta, que é um ícone, assim, vai. A Marta falou assim, cara, eu não poderia parar de trabalhar. Se eu parar de trabalhar, eu vou perder o que eu conquistei. Claro, eu não estou dizendo que a Marta tem pouco dinheiro, né? Comparado com o resto, óbvio que não. Mas assim, para ela continuar vivendo bem, ela vai ter que trabalhar, continuar trabalhando em alguma outra coisa. Nem que seja fazendo propaganda agora, não sei, enfim. Mas então, assim, mesmo o alto patamar do feminino não deixa de ser classe que vive do trabalho. Eu acho que isso é uma diferença significativa, assim, né? Enfim, espero ter te respondido, Anderson. Mas, assim, são mais elucubrações também do que, né? Com relação ao Fernando, agradecer a pergunta, fiquei super curiosa com o livro Imaginações Pós-Capitalistas, vou super atrás, gostei da indicação, obrigada. E curiosa de saber, né, como é que seria esse futebol nesse contexto também, assim. Com relação ao futebol de mulheres, não sei, assim. Eu acho que eu não sei se eu parto, não sei, da mesma premissa, assim. Eu acho que, primeiro que assim, né, um passo atrás, né, numa perspectiva ampla, o esporte, o futebol é um fenômeno do século XIX, né, eu não consigo ver ele separado do capitalismo, eu não acho que ele, em algum momento, ele se dá numa lógica pré-capitalista, não consigo pensar muito nisso, assim. E ele sempre manteve relações de mercado, né, ele sempre foi mercantilizado desde o seu início. Tem um livro maravilhoso do Neil Tranter, que é Sport, Society and Capital, lá. Sei lá, ele faz uma análise do futebol de 1750 a 1914, foi editado por Cambridge, e que ele vai fazer toda essa historização, né, das relações mercantis que o futebol teve desde da sua codificação de regras e tal. Então, daí eu lembro também, né, daí falando bastante do que o Nadson comentou da questão da profissionalização aqui no Brasil, aí a tese do Himalaia, né, de como isso foi historicizado aqui no Brasil e tal, né, enfim. E aí é isso, né, claro que, e eu concordo muito com o que o Nadson falou, né, a questão da profissionalização, que na verdade é a proletarização desses jogadores, é articulada, os dois são por dois processos imbricados, né, que passa pela espetacularização e pela exploração do futebol como produto, né? As duas coisas caminham juntas, assim, né? Enfim, são processos da mesma moeda, né? E aí o futebol de mulheres eu acho que também vai nessa linha, né? Claro que ele tem a diferença, e é uma diferença brutal, obviamente, que, né, define grande parte da sua trajetória, é que por muito tempo ele foi proibido, né? Não só como trabalho, mas como lazer para elas também, né? Então é uma barreira a mais de acesso, né? E mesmo depois que foi permitido, quando a regulamentação vinha em 83, o artigo 3º do decreto ainda proibia a profissionalização, né? Fala, beleza, vocês podem jogar, mas vocês não podem trabalhar com isso, né? Isso só vai cair com a Lei Pelé, porque a Lei Pelé não faz distinção de gênero, né? Não porque teve uma grande preocupação, né, em regulamentar o trabalho da jogadora. Mas, enfim, então eu acho que é mais uma barreira de acesso que foi colocada a elas, assim. Mas, assim, mesmo no momento que ela regulamenta, cara, o Eurico no radar, não o Eurico Miranda, né? O Eurico do radar, que foi, né, o grande time campeão dos anos 80, claro, porque não é um exemplo de sucesso, assim, mas, cara, o Eurico mercantilizava e comercializava em cima delas pra caramba nos anos 80, né? Inclusive, embolsava grana para ele, né? De patrocinador, né? De viagem, né? Enfim. Então, acho que sempre teve muito isso marcado, assim. O que eu acho que é isso, né? Essa polifonia de sentidos, né? E aí acho que tem outra coisa que prejudica no sentido que complica. Acho que mais que prejudica, complica, eu acho. Essa questão da profissionalização delas, e eu acho que é no sentido de uma profissionalização vista no sentido de um trabalho formal, é de que elas não, elas estão lutando nesse contexto de estruturação, de condições de trabalho, de uma relação formal de trabalho, num contexto de capitalismo tardio de acumulação flexível. Né? Os caras se profissionalizaram lá na década de 30 com Vargas falando que quem tem ofício tem benefício. Elas estão se profissionalizando, lutando por uma profissionalização, num contexto que está todo mundo dizendo, não, mas as relações, né, de trabalho são essas precariedades mesmo aí que vocês estão vendo. Né? O que vocês estão pedindo? A coisa já é assim mesmo, a norma já é essa. Né? Ainda mais no Brasil, que também, né, historicamente, a informalidade também já é padrão.
né? Trabalho formal não é padrão no Brasil, não é norma, né? Então, eu acho que é mais um agravante nessa luta delas, assim. Mas, enfim, de novo, né? Mais ideias jogando, assim. Espero ter respondido, né? Agradecer de novo, né? É sempre bom, aprendi bastante. Na verdade, uma coisa que o Bernardo falou, né? Quando, né, fiz a minha tese em 2006, né, eu fiz a dissertação do mestrado em 2011, 2012, na verdade, e também, né, vários dos autores que vocês comentaram, me deu uma saudade, uma nostalgia, assim, de tudo que eu usei no mestrado, assim, voltou agora, nossa, 14 anos depois, estou aqui vendo tudo isso de novo, assim. Então, me deu bastante alegria, assim, também. E agradecer de novo o convite, né? E parabenizar os colegas também, a Marina pela mediação e o pessoal pela organização também. Obrigada, espero ter colaborado também. Obrigada, professora, com certeza colaborou. E por último, professor Marcelo, por favor. Beleza. Bom, Anderson, Fernando e Bernardo, eu já vou logo de cara sinalizar que eu tenho muita dificuldade em elaborar bate-pronto assim. Eu precisaria refletir essas perguntas, aí depois, quando acabar aqui, nossa, por que eu não falei isso? Então, eu tenho certa dificuldade em responder de bate-pronto. Mas, começando pelo Anderson, né, eu falaria assim, eu não conheço, né, esse projeto aí da CBF, não li, né, eu li a notícia, mas não sei como é que é a integralidade e as intencionalidades dele. Mas eu poderia falar assim, eu trabalhei no Ministério do Esporte 10 anos, né? E lá o que sempre se usava lá era a frase de apagar incêndios. Então, né, é um pouco por aí que caminha a minha resposta. Né? Como a base, né? Como eu falo, né, ela se assemelha à sociedade, né? Capitalista, atividade dispersa, fragmentada, desigual, sem planejamento, acaba que não há um planejamento. Essa ação, né, dessa possível dupla formação, ela vem no sentido que não há planejamento tão pouco para aqueles que ficam como com os que saem do processo. Então, é mais uma resposta, um incêndio dessas expropriações que eu sinalizo aí ao longo do texto, né? E tentando, né, ajustar em alguma forma ou outra para ficar um pouco melhor aí com a sociedade. Né? Acho que passa um pouco por aí a minha resposta para ti. Em relação um pouco da gestão do descarte, né? Dar uma resposta sobre isso. Em relação ao Fernando, o futebol, né, pós-capitalista precisa ser construído como a sociedade, né, pós-capitalista também. Então, acho que só lá que, né, nesse momento que poderiam a gente pensar em como essas relações poderiam se estruturar. Nessa que a gente vive hoje, essa construção do vínculo, né, profissional e da formação é que possibilita esse conjunto de explorações, expropriações que a gente toca no trabalho. E mais, né, a questão da profissionalização, ela se imbrica com a necessidade de sobrevivência, né, principalmente em países como o Brasil, que não tem muitas alternativas. Então, acaba que é essa a busca, né, para garantir a sobrevivência, que força, né, a questão, né, de tantas pessoas procurarem, né, principalmente crianças, o esporte profissional como trabalho. E, por fim, Bernardo, para você não ficar sem resposta, que o Nadson me jogou nessa fria aí, né, eu entendo assim, ó, o futebol ele não tem muita preocupação de onde vem o dinheiro que adentra a modalidade, né? Então, o caso, né, tanto é que tem relações aí com o tráfico, com o crime organizado, tanto quanto a questão das bets, né? Só que a questão, assim, ela não pode ser encarada também como uma questão moral, né? Apenas moral, né? Ela é estrutural, né? Então, enquanto tem que se pagar da conta, a aceitação tanto, né, dos clubes como da própria gestão que administra isso, ela vai, né, vai continuar aceitando no que pese todos os problemas sociais imbricados a essa condição. É mais ou menos aí por aí que eu te responderia, tá bom? No mais, agradeço aí ao convite, agradeço aí a aprendizado que tivemos nessa tarde e muito obrigado. Obrigada, professor. Eu agradeço todos de novo, todas e todos, principalmente a professora Fernanda, o professor Nadson, o professor Marcelo, pela contribuição riquíssima dessa tarde.
vamos encerrando o nosso seminário de Crítica à Economia Política do Futebol Mediatizado, o primeiro, que a gente faz aqui no 49º Congresso de Comunicação, né, Intercom. E um ótimo dia a todas e a todos. Um até já. Muito obrigada pela participação de quem ficou.